Olá, eu sou Joana Disse e hoje eu começo aqui com esse vídeo de inauguração nesse novo canal e eu queria contar um pouco para vocês quem eu sou, um pouco da minha trajetória e qual a intenção e o objetivo aqui desse canal. Bom, então, eu sou Joana Disse, eu tenho 45 anos, sou casada com o André há quase 19 anos, sou mãe do Vitor, de 14 anos, e do Tom, de 9 anos, e estou no mundo corporativo trabalhando em multinacionais pelos últimos 23 anos. Eu tenho um propósito pessoal que é muito claro para mim, que é despertar o humano em nós, e isso significa despertar o humano em mim, comigo mesma, entendendo que eu sou um ser vulnerável, que ser humano significa ter altos e baixos, acertar e errar, ter conquistas e ter perdas, e que isso faz parte, né, da vida, isso é a jornada, né, da vida, mas também o entender e despertar o humano no meu olhar para o outro. Né? Então, como é que a gente olha para o outro com empatia, entendendo que a pessoa parte de uma outra referência, de outros valores, de outras histórias, de outros recortes, mas que todo mundo é ser humano e que, independente das escolhas que cada um faça, elas devem ser respeitadas. E a ideia desse canal é que eu estou, então, há 23 anos trabalhando em multinacionais e há 23 anos atrás os ambientes eram ainda mais machistas e masculinos, mas a gente sabe aí pelos dados do Fórum Global Mundial que a gente ainda tem 132 anos. É o tempo que nos separa para atingir a equidade de gênero quando a gente pensa na velocidade que a gente tem de transformação atual. Então, ainda tem muita coisa para fazer. E nos últimos 3 anos eu venho de forma bastante ativa falando sobre isso dentro da empresa, fora da empresa, tentando trazer isso com mais força. E eu venho entendendo, eu faço muita mentoria com mulheres e tenho um grupo de mulheres bastante forte, bastante atuante e sou uma aliada aí bastante ativa na causa. E o que eu venho percebendo cada vez mais é que quando nós mulheres, a gente se une, a gente se escuta, a gente divide histórias, o poder que a gente tem de desabrochar, de despertar, ele é incrível, ele é imenso e ele acontece numa velocidade muito maior. Então, a intenção desse canal é mostrar para você, mulher, que você tem um poder individual, que você tem uma potência interna, que ela é só sua e que ela precisa de você para ser despertada e ajudar vocês nesse processo, acelerar vocês nesse processo. Cada uma tem seu tempo e isso daqui independe de idade, de classe social, de hierarquia, de onde você tá, de com quem você vive. Cada um tem aqui o seu tempo interno, mas o que eu cada vez mais percebo é que esse tempo interno, ele pode ser acelerado quando a gente se estimula. Então, esse é um espaço de troca. De maneira nenhuma, a minha ideia aqui é ficar dando dicas, porque a minha história, ela é minha história, né? Foi a maneira como eu vivi, foi a maneira como eu consegui me posicionar ou não nas situações que eu vivi, é como eu olho as coisas depois desses 23 anos aí de mundo corporativo, que não necessariamente vão ser as suas histórias, mas a ideia aqui é que gere reflexões, que você consiga olhar, ouvir as minhas histórias ou o que eu estou trazendo para refletir, para usar quando isso for conveniente para você, quando isso fizer sentido para você, para desconsiderar quando não fizer sentido, mas para que seja um espaço de troca, porque eu todos os dias aprendo muito com as mulheres que estão à minha volta, tanto as que fazem mentoria comigo, ou o grupo de mulheres que eu lidero e participo de forma bastante ativa, mas eu aprendo todos os dias. E eu acho que a gente tem um papel de protagonismo individual e uma responsabilidade individual que ela é muito importante. Então, por mais que seja uma utopia, né, a gente querer viver num mundo que seja mais igualitário, que tenha uma equidade maior de gênero e que talvez a gente não vá ver isso, né, na nossa geração, a gente tem essa obrigação de melhorar esse lugar e esse espaço para as mulheres que virão depois, para os homens que virão depois. Então, eu me enxergo muito nesse papel de protagonista, de agente de mudança, de querer ver um mundo diferente, de querer ver um mundo corporativo mais humano. Essa é a minha missão maior, porque eu acho que o mundo corporativo hoje, ele está doente, ele já está doente há muito tempo, e acho que é um papel e uma obrigação, né? Quando a gente chega numa posição de poder maior e de influência, de poder pela influência, é uma obrigação que a gente tem de trazer uma mensagem diferente, né? Que a gente pode chegar na liderança e continuar sendo focado em pessoas, que a gente pode ser humano, que a gente pode ser sensível, que eu posso dizer que eu não sei, que eu posso dizer que eu não tô legal, que eu preciso ficar em casa sozinha, e tá tudo bem.
porque isso faz parte de ser humano. Então, acho que essa é a ideia principal. O canal é um espaço de troca e eu espero que a gente tenha trocas muito frutíferas e muito produtivas por aqui. E eu conto com a participação de vocês para me dizer também sobre o que vocês querem falar, o que vocês querem ouvir, como é que a gente faz essa troca ser cada vez mais abundante para todas nós. Muito obrigada!